partir do versículo 4 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses 4, 4 a 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. E o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Lê esse final do versículo 9 comigo. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar. Pai amado e bendito, te louvamos, Deus, que temos plena convicção de que o Senhor nos ouve, mesmo sendo falhos, mesmo sendo limitados, o Senhor é um Deus bondoso e generoso, e ouve quando nos dirigimos a Ti, ó Deus. Senhor, abençoa-nos nessa breve reflexão, fala aos corações, e aquieta almas que estão agitadas, mentes perturbadas, corações que estão asfixiados pelas demandas da vida, possam encontrar o Deus da paz nessa noite, e a paz que é somente em Ti, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muitos estudiosos da psique humana, psicólogos, psiquiatras, apontam que a depressão e a ansiedade são doenças desse século. A depressão tem afligido muitas pessoas e a ansiedade, elas meio que por vezes, uma demanda, uma alimenta a outra. E eu ouvi um vídeo curtinho, uma reflexão, que vou até compartilhar com os irmãos depois, do reverendo Hernandes Dias Lopes, falando como as pessoas estão agitadas e ansiosas nos dias de hoje, até mesmo as crianças. Ele falava, hoje em dia, as crianças muito pequenas, com 2, 3 anos, às vezes já passam um dia inteiro numa escola, ou então passam uma parte do dia, e às vezes tem uma série de demandas, o judô, a natação, o futebol, e não que seja ruim você colocar seu filho no esporte, sua filha, isso é muito bom, colocar para aprender um instrumento musical, tudo isso é muito bom, mas às vezes tem as demandas da escola e as demandas dos cursos e tantas coisas, e as crianças às vezes estão agitadas, estão ansiosas, e cada vez mais as pessoas estão agitadas. As redes sociais agitam muito, porque você fica o tempo todo ali conectado, a mente não tem descanso, e passa de um vídeo para o outro, de uma coisa para outra. Os irmãos sabem que eu não tenho redes sociais, só uso o YouTube para ver vídeos e o WhatsApp, mas não estou dizendo que é pecado que você tenha. Mas mesmo eu que só uso o YouTube e o WhatsApp para contato, às vezes me pego querendo assistir um vídeo, e tem hora que eu falo, não, vou ver vídeo nenhum agora, não, vou aquietar minha mente e vou descansar no meu Senhor. Que a gente vive tempos de muita agitação e de um excesso absurdo de informação que gera mais ansiedade. A gente começa a acreditar que a gente precisa saber de tudo que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo em todos os lugares, e uma série de informações que às vezes não são úteis, estão sempre ali, é o celular o tempo todo ligado, é a televisão o tempo todo ligada, é tudo ligado o tempo todo, e a gente fica numa ansiedade muito grande, não só por esse motivo, mas por vivemos dias maus. E esse texto, esse breve texto lido aqui na epístola de Paulo aos Filipenses, que é uma epístola que Paulo escreveu de uma prisão em Roma. Ele estava preso, mas aqui mais de 15 vezes ele fala de alegria. Logo no início, versículo 4, ele fala, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Várias vezes na carta ele fala de alegria. Como alguém preso por pregar o evangelho pode ter alegria e falar em alguém se alegrar? Foi isso que Paulo fez escrevendo aos Filipenses. E aqui no versículo 6, na nossa versão está assim, não fiquem preocupados, mas na versão que usávamos anteriormente, diz assim, não andeis ansiosos. E ele diz, não andeis ansiosos com coisa alguma, irmãos. Talvez você pense assim, mas está falando para não andar ansioso, mas você não sabe a minha situação.
você não sabe a minha situação financeira, você não sabe a minha situação familiar, você não sabe as minhas questões físicas, de enfermidade ou emocionais. Mas o que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, diz aqui é: não andeis ansiosos ou não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas como assim? Será que é possível viver assim, irmãos? Será que em nossos dias é possível não andar ansioso, não ficar preocupado com coisa alguma? Não sei se é possível o tempo todo, porque nós somos falhos. Tem hora que nos preocupamos, tem hora que a agitação toma o nosso coração, tem hora que a angústia, a preocupação, mas certamente é possível vivenciar isso, que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ordena aqui: não andar ansioso com coisa alguma. Mas qual é a solução que ele nos dá, então? Como resolver o problema da ansiedade? Muitos vão dizer: faça a terapia. Às vezes um aconselhamento psicológico pode até ajudar a botar os pensamentos em ordem, ou às vezes até o uso sábio de alguma medicação. Às vezes a pessoa, antes de dormir, questões de sabedoria. Lá em casa a gente está cada vez mais apagando as luzes mais cedo para acalmar as nossas crianças agitadas. Telas a gente já restringe bastante a eles, e à noite mais ainda, no máximo até 8 horas da noite, que eles dormem tarde, né? Tem famílias que 8 horas da noite já estão indo dormir. Nosso caso lá não é esse, né? Vão dormir sempre depois das 10, mas a gente, pelo menos, no máximo 8 horas, a gente já corta as telas. Quando estão vendo, que a gente tenta tirar ao máximo, baixamos as luzes. Estamos querendo comprar uns abajures de luz amarelas. Tem uns recursos para você ficar com a casa mais quieta, irmão. Televisão a gente já quase não vê mesmo, então passa a faca na televisão. De repente, até uma comida mais leve. Eu, quando organizava retiro de jovens, era uma luta, né, irmão? Cheguei a organizar um retiro com 170 pessoas. Imagina, 170 pessoas, um carnaval inteiro. Era um negócio de doido. Dormir era a última coisa que eu fazia, só nos últimos dias que eu conseguia dormir um pouquinho. Então, eu dormia 2, 3 horas por noite, aquela agitação, e a gente já tinha uma técnica: não servia guaraná natural à noite. Os jovens, à noite, era só suco de caju, refresco de maracujá, de preferência, para tentar aquietar a galera, para dormir um pouco melhor e menos agitado. Que se desse guaraná natural à noite, já era. Imagina 150 jovens e adolescentes reunidos num sítio, tomando guaraná natural 9, 10 horas da noite. Acabou, esquece. Vão ser 2 noites sem dormir. Eles já dormiam um pouco tomando suco de maracujá, imagina guaraná. Então, você pode usar de sabedoria. Observe o que você usa antes de dormir, para comer, para se alimentar. Modere a sua questão da sua casa. Não se preocupe tanto com o dia de amanhã, mas, às vezes, mesmo com todos esses cuidados, nada disso é suficiente. Mas a Bíblia tem um antídoto infalível para a ansiedade. A Bíblia tem um recurso gratuito, você não precisa ligar ou pedir na internet, você não precisa comprar na farmácia, você não precisa fazer um curso para aprender sobre isso, mas aqui o apóstolo Paulo nos apresenta uma solução infalível para, pelo menos, acalmar nosso coração e na luta contra a ansiedade. E essa solução é muito simples, se chama oração. Pois ele diz: não fiquem preocupados ou não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, não fique ansioso, mas faça o quê? Ore. Você já teve essa experiência? Já tive, de estar agitado com alguma coisa, muitas demandas, seja da igreja, sejam de casa, sejam de finanças, seja da saúde dos filhos, e você vai orar e o Espírito Santo te aquieta. É exatamente isso que ele está falando. Seja tudo conhecido diante de Deus, mas os mínimos detalhes apresenta. Isso é terapêutico, você falar a Deus. Então, qual é a solução de Paulo para a ansiedade? Tudo conhecido diante de Deus pela oração, pela súplica, em ações de graças. Por quê? Em ações de graças, que a gente tem certeza que o nosso Deus tem cuidado de nós. Mas Paulo dá uma ordem: não andeis ansiosos. Paulo dá um antídoto para a ansiedade, a oração. E Paulo nos apresenta uma promessa da parte de Deus no versículo 7. Leia comigo em voz alta, esse versículo é maravilhoso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso é uma promessa da parte do Altíssimo. E aqui, irmãos, a gente precisa fazer uma distinção importante. Porque algumas pessoas, você vai na internet, alguns pastores ou preletores
pegam textos como esse e apresentam para toda sorte de pessoas. Mas essa promessa não é para todo tipo de pessoa. Essa promessa é para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, que creem que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que estão aliançados com Deus por intermédio de Cristo, que já tiveram seus pecados perdoados, pois ele fala que é a paz de Deus que vai guardar em Cristo Jesus. Então, nós temos um privilégio, irmãos. Tem pessoas que não vão conhecer o antídoto da oração ou não estarão ligadas por Deus, a Deus, e não vão desfrutar dessa paz. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, mesmo que a sua voz esteja falhando como a minha, você pode experimentar da paz que é somente em Jesus Cristo. É uma promessa, irmãos, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Você está no meio de um turbilhão e você começa a rir ou se divertir, ou você está com 3 crianças correndo pela casa e você começa a rir, e às vezes um caos assim, você se alegra com aquilo, e alguém vira para você, mas como é que você tem tranquilidade no meio disso tudo? É a paz de Deus, irmãos, que excede o entendimento. Era para você estar agitado, era para você estar atribulado, como dizem alguns, era para você estar reclamando, era para você estar ansioso, era para você estar nervoso, mas a paz de Deus que excede o entendimento, ela inunda, ela guarda o coração e a mente, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, o centro do que temos. Não ande ansioso, meu irmão, minha irmã. Ah, mas você não conhece minha vida. Não me leve a mal, mas você também não conhece a minha vida. Todos nós temos motivos para andarmos ansiosos, mas temos que tomar uma decisão. Não vou andar ansioso, a Bíblia me ordena isso. Qual o antídoto? A oração. Mas precisa ser oração de 3 horas, precisa orar igual as irmãs oraram aqui, orações lindas, maravilhosas. Ore aquilo que Deus colocar no seu coração, coloca tudo de forma simples. Não precisa fazer uma oração bonita, como temos irmãos e irmãs aqui que oram de forma tão bonita. Apresente suas causas a Deus. E há uma promessa de paz, irmãos. Esse mundo não conhece a paz. Essa paz é só para nós. É só para quem é filho de Deus. Essa paz é só para quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Essa paz não vende na farmácia. Abriu uma nova farmácia aqui, até que bom que deu emprego para a filha da Shirley. Glória a Deus. Mas, irmão, como tem farmácia nesse bairro do Anil. Você vai ali no shopping, tem 2. Agora abriu mais uma aqui. Glória a Deus. Deixa aberto. Fica lá aberto que a filha da Shirley está trabalhando. Mas aí você vai ali para a praça, tem mais uma. Do outro lado tem mais 2. Aí chega lá na esquina da Ituverava, né, Rogério? Outra gigantesca. As pessoas estão doentes, irmãos. Farmácia vende o quê? Vende chocolate? Também, né? Hoje em dia vende tudo, né? Vende, né? A Carlinha, então, que trabalha em farmácia, sabe, todas na ponta do lápis. Mas por que o pessoal, por que abre tanta farmácia? As pessoas estão doentes, irmão. Não só do corpo, mas da alma. Mas nós, filhos de Deus, você pode não ter dinheiro para entrar na farmácia e comprar todas as medicações, ou até algumas que você esteja precisando, mas você tem livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, que pode trazer paz à sua alma, pode guardar seu coração e sua mente em Cristo. Não deixe de tomar remédio se você precisa, não é isso que eu estou falando, mas busque a paz que somente Jesus Cristo pode dar, meu. Isso não tem preço, ninguém pode comprar, porque isso é para quem foi comprado, sem preço, pela graça de Jesus. E ele continua no final, como lemos, ele fala, o que tem ocupado seu pensamento? Talvez você vá, mas eu estou tão ansioso, mas você está pensando em quê? Passo o dia inteiro vendo notícia ruim, passo o dia inteiro vendo coisas ruins, passo o dia inteiro enchendo a cabeça com coisa que não presta, ou vendo programas que não convêm, mas olha o que ele diz no versículo 8, o que tem que estar na nossa mente? Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, que é de boa fama, se há virtude ou louvor, que isso ocupe o pensamento de vocês. E no versículo 9 ele fala, o que também receberam e ouviram de mim, um bom exemplo de Paulo. Você tem boas referências, pessoas que te motivam a buscar a Deus. Ele fala, ponham em prática. E o final do versículo 9, e o Deus da paz estará com vocês. A paz de Deus vai guardar o coração e a mente em Cristo, e o Deus da paz estará com vocês. Isso é exclusivo para quem conhece ao Senhor, irmãos. E nós temos esse livre acesso. Não ande ansioso. Eu queria finalizar com palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 6. Terça-feira é uma bênção, mas o tempo passa tão rápido. Em Mateus 6, 25, Jesus também fala sobre isso. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 25.
Diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem. Outra versão também diz: não andeis ansiosos com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Talvez você fale: pastor, está falando isso, mas não sabe que eu estou preocupado de fechar o mês e fazer a compra lá no mercado. Que eu estou preocupado se eu vou ter roupa para vestir daqui a 2 meses. Mas é Jesus que está falando: não ande ansioso, não se preocupe com a comida, com a bebida e com a vestimenta. E ele fala: não é vida mais do que alimento, não é o corpo mais do que as roupas, e Jesus te convida a contemplar. Paulo nos convida à oração, e Jesus nos convida à contemplação. Como? Versículo 26, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Em toda a sua glória, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, nem Salomão, perdão. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Preste bem atenção nessa parte do verso 32. O Pai de vocês. Então, Jesus está falando para quem é filho de Deus. No início do Sermão do Monte, lá em Mateus 5, fala que os seus discípulos vieram a ele e ele lhes ensinou. Isso aqui não é para botar no adesivo do carro, achando que todo mundo que lê isso vai ter sorte e vai ver isso. Não, isso é para quem é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Leia o 33 e o 34 comigo. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Palavras do Senhor Jesus. Não é palavra do pastor, nem do diácono, que pregou tão bem aqui no domingo à noite. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Então, Paulo nos convida: não andem ansiosos, orem diante de Deus. E a paz de Deus, coloca tudo diante dele, súplica em ações de graça. A paz vai guardar a sua mente e seu coração em Cristo. Jesus nos convida: contemple. Quando a gente morava na Gabinal, tinha uma árvore bem em frente à janela da nossa sala. E às vezes os passarinhos ficavam andando na árvore e eu lembrava desse versículo. Às vezes eu ali de joelhos orando na minha sala e vendo os passarinhos ali. Obrigado, Senhor, que o Senhor está cuidando deles, então o Senhor vai cuidar de mim também. É a promessa da tua palavra. Contemple o nosso Deus, Criador e Cuidador, pois Ele cuida dos seus filhos. E uma última promessa: ore, contemple a criação de Deus que cuida de nós e creia no poder da palavra de Deus. Salmo 19, com isso sim eu vou encerrar. Eu não ia ler, mas não resisto a ler só um pedacinho do Salmo 19. Eu estimulo tanto os irmãos a lerem a palavra de Deus, que entre muitas coisas eu creio exatamente no que está aqui no Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita, e o que ela faz? Restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e faz o quê? Dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e fazem o quê? Alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e faz o quê? Ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então, irmãos, voltemos às velhas práticas boas, a oração, a contemplação e a palavra. Isso será um antídoto poderoso contra a ansiedade. Está ansioso? Ora, coloca tudo diante de Deus, e a paz de Deus que excede o entendimento guardará seu coração e sua mente em Cristo. Está ansioso? Está preocupado com o dia de amanhã? Olha, contempla o que Deus faz na criação, nas flores do campo, nas aves dos céus. Ele não vai cuidar de você?
Está ansioso, está preocupado? Leia a palavra de Deus, pois a palavra restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração e ilumina os olhos. Louvado seja Deus. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser viver, como diz o cântico infantil. Pai amado e bendito, te louvo, Senhor, por essa noite, por essa palavra tão simples, Senhor, mas creio eu tão verdadeira, pois é a tua palavra que nos chama à oração, à contemplação e à meditação na tua palavra. Que essas realidades estejam presentes no nosso dia a dia e assim possamos estar vacinados contra toda agitação, perturbação e ansiedade dos nossos dias. Guarda, Senhor, a mente e o coração dos meus irmãos e a minha também no Senhor, em Cristo Jesus. Possamos aprender a descansar no Senhor, Deus, pois o Senhor nos tem feito muito bem. Leva-nos em paz, abençoe esse tempo de oração agora e ser engrandecido em todas as coisas, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus acompanhe a todos. Se você deseja receber uma oração, talvez você precise pedir para o irmão